Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba e vamos trazer agora mais uma matéria da série Visitando Bairros e Subúrbios do jornal Folha do Povo de 1953, com textos do Adam Emil. É uma série de mais ou menos 20 matérias, gente, que percorreu os principais bairros de Vitória, todos os mais importantes bairros de Vitória, tratando dos problemas dos bairros, todo tipo de problema, né? E a gente vai tratar hoje da Vila Rubim. A gente já tratou do Contorno, Santo Antônio, Morro do Quadro, Caratuíra, Alto Caratuíra, aquela região da Zona Norte, né? Agora a gente vai falar da Vila Rubim, que é o principal bairro dessa região. E aqui a gente vê uma foto icônica, né, dos antigos barracos aqui à beira-mar, na Vila Rubim. A Casa Zardini aqui, ó. Até hoje está lá, né, mas não é mais esse prédio enorme, né? Aqui hoje está a Casa Rubim, né? Aqui é a Avenida Duarte Lemos, né? A gente vê o ônibus aqui, você vê que o ônibus entrava nos dois sentidos, na Avenida Duarte Lemos, ali na Rua São Simão, né? Era diferente o traçado do trânsito nessa época, né? Vindo lá do Parque Moscoso. E aqui, Vila Rubim, cenário para filme policial. Eu já tinha feito essa matéria e publicado a transcrição no Memória Capixaba no Facebook. E agora a gente está fazendo aqui no YouTube, né? Dupla fisionomia do bairro. De dia, comércio movimentado. À noite, solidão e ambiente perigoso. Vamos lá, essa é a sexta matéria, né, da série Visitando Bairros e Subúrbios do jornal Folha do Povo, publicado em 1º de setembro de 53. Já se vão 71 anos atrás, né? E a Vila Rubim é um bairro muito mais antigo, né? Antes de se chamar Vila Rubim, muita gente falava de Cidade da Palha, porque as casas eram de sapê, barro, né, taipa. Então era desse jeito, né? A Vila Rubim ocupa, juntamente com a Ilha do Príncipe, que nessa época não havia aterro, gente. A ligação entre Vila Rubim, Vitória, Ilha do Príncipe e o continente, lá em Vila Velha, na rodovia Vitória-Vila Velha, era feita pela ponte. Primeiro pelas 5 pontes. A ponte Florentino Navios tem 6 vãos, né? Um vão que liga a Vitória, Vila Rubim até a Ilha do Príncipe e 5 vãos que ligam a Ilha do Príncipe até o continente. Lembrando que nessa época, para você chegar à Serra, era pela Ponte da Passagem, que é uma das pontes mais antigas aqui da região, uma ponte lá do século XVII, XVIII, né? O registro mais antigo que eu encontrei da Ponte da Passagem, ligando o bairro Bomba à Serra, é do século XVIII, né? E a Vila Rubim ocupa, juntamente com a Ilha do Príncipe e a volta de Caratuíra, a primazia de ser um bairro que não pode faltar nos noticiários policiais. A gente viu que lá em Caratuíra, no Alto de Caratuíra, na mesma matéria, na mesma série de matérias, né, dessas reportagens, eram bairros onde a gente encontrava um baixo meretrício, que era uma zona de prostituição, né, muito famosa nessa época. Você vê que de dia tinha o comércio por conta do mercado da Vila Rubim, mercado de peixe, era um mercado de peixe e carne verde muito forte, o pescado que vinha da Barra, né, e a carne verde que vinha lá do matadouro, que ficava lá em Itaquari, lá do outro lado da Bahia, do Rio Santa Maria, né. Então o mercado da Vila Rubim era aquela efervescência ali, né. Então, durante o dia, tranquilo. Bonde, jardineira, ônibus, tal. Movimento, comércio, tal. À noite, pronto. À noite a coisa mudava. Ficava todo mundo quietinho em casa e a bandidagem saía para a rua. É claro que a bandidagem naquela época era outro tipo de bandidagem. Não é como hoje, né, gente? A gente tem que analisar que as matérias são de 1953, né? Mas segundo o Adam Emil, repórter, ele fala que Vila Rubim, Caratuíra, Ilha do Príncipe não podem faltar no noticiário policial. Diariamente pode-se ler ocorrências ali registradas. Zona despoliciada, vejam, sofre devido ao grande número de botequins e algumas casas de meretrício.
onde trabalhavam as meretrizes, né, as mariposas esvoaçantes que faziam voos rasantes noturnos e aterrorizavam a vizinhança. Aí que segue aqui o repórter. E também uma avalanche de malandros. Você vê que na época não se falava em criminoso bandido, mas era o cara que tomava uma cachaça e pegava uma meretriz e depois descia pelos morros ali cantando alto, falando alto, tocando violão até as altas horas da madrugada. Era um malandro, né? De todas as procedências, inclusive aqueles que vinham do cais do Porto, né? Que é muito interessante essa associação que se faz entre o malandro do morro que desce para o porto, para o contrabando, para pegar alguma droga. Naquela época havia muita droga, gente, não se iludam, né? Havia maconha, havia cocaína, que inclusive era vendida nas farmácias e tudo. E o meretrício, tanto que tem até aquela música famosa, né? A secretária da beira do cais, acho que é Fernando Mendes, né? Eu vou tirar você desse lugar, e outras músicas que ficaram famosas nos anos 70, contando essa história da malandragem, né? Dos botequins, dos bares, né? E do meretrício, né? E falando aqui que esses malandros vinham de todos os lugares, né? Aí é Paú, Santo Torquato, Ilha do Príncipe, Vila Rubim, Caratuíra, essa região realmente tinha, e tinha uma mística também, né? Tinha violência? Tinha alguma violência, mas não como hoje. Não havia Cracolândia, era completamente diferente, era outro tipo de malandragem, era uma coisa diferente um pouco, mas havia, claro, perigo, né? E transformam o local, a Vila Rubim, numa constante dor de cabeça para as autoridades. Nas ruas mal iluminadas, dão a impressão de um filme inglês de mistérios, ou um Hitchcock talvez, né? Claro que não. Talvez ele esteja falando ali da era vitoriana lá, do serial killer, né? Do Jack, o estripador. Depois de certa hora da noite, senhoritas não devem passar sozinhas pela Vila Rubim, e mesmo acompanhadas de colegas de trabalho, ou de namorados, ou senhoras casadas, né, com seus maridos, né, ou moçoilas casadoras, são vítimas de pilhérias e de vexames. É um bairro de duas faces. De dia é grande a parte comercial, muito movimentada, com centenas e centenas de pessoas atarefadas nas mais diversas profissões. Ali naquela região, como até hoje, gente, ainda existe um resquício de lojas de consertos de geladeira, fogão, máquinas de lavar, consertos de sapatos, venda de couros e tecidos. A Vila Rubim ficou com essa marca no comércio muito forte, até hoje é assim, né? É claro que hoje muito menos, mas de vez em quando eu estou aqui no centro da cidade, de vez em quando eu vou à Vila Rubim, de vez em quando não, toda semana eu estou na Vila Rubim comprando alguma coisa. E os preços são melhores mesmo. Por exemplo, para você comprar couro, por exemplo, tinta para couro, tinta para sapato, essas coisas, também artigos de selaria você encontra lá também, por incrível que pareça, né? Com preços mais acessíveis, né? Tanto no entorno ali do Parque Moscoso, Vila Rubim, né? Você encontra muita coisa ali. Aí está dizendo aqui que de noite, como dissemos, assemelha-se com os filmes ingleses, onde tudo é mistério, não se sabendo o que poderá acontecer. Quando ele fala de filmes ingleses, ele trata realmente ali do Jack o Estripador e talvez um Sherlock Holmes, aquela coisa, uma névoa, né? Uma coisa assim vitoriana, estranha, com barulhos e ruídos esquisitos à noite, um cachorro que late ao longe, um grito, uma briga, a gente ouve alguém gritando e tudo, né? E são as duas facetas da Vila Rubim. Bom, crimes com requintes bárbaros até ali têm acontecido, né? Talvez seja influência da Ilha do Príncipe e da Volta de Caratuíra, que estão bem próximos, né? Os dois bairros. Entretanto, a Vila Rubim é um bairro privilegiado, veja, não sofre o problema do transporte, por exemplo, que é uma via de passagem, né? Então não tinha como haver problema de transporte. Tanto faz tomar-se um ônibus de Santo Antônio, Jardim América ou Caratuíra.
Por todos os meios chega-se a Vila Rubim. Vindo de Vila Velha, vindo de qualquer lugar, você chega a Vila Rubim. Não tem como. Era a única passagem, né? Por todos os meios se chega ao bairro. Os seus moradores não têm necessidade de vir ao centro da cidade para efetuar suas compras, né? Havia um movimento grande de comércio na Praça Costa Pereira, Avenida Capixaba e Avenida Jerônimo Monteiro, e havia outro comércio lá na Vila Rubim. Apesar da distância ser de, sei lá, 800 metros de distância, é uma piada, né? Em Vitória é desse tamanhozinho, então tudo é muito pertinho. Antigamente mais ainda, né? A Avenida José Carlos é puramente comercial, dando a impressão da Rua Larga do Rio de Janeiro, onde todas as portas dão para um estabelecimento comercial sempre aberto e atendendo ao público, né? Tem o mercado que é, ao mesmo tempo, o melhor e o mais sujo da capital, o mercado da Vila Rubim. Havia outros mercados, né? O Mercado Velho, o Mercado da Capixaba, havia outros mercados. Tinha mercado em São Torquato, tinha mercado em Paú, mas o principal mercado era o da Vila Rubim. Nessa época, o velho casarão do mercado da Vila Rubim ainda não havia sido demolido. Foi demolido lá no início dos anos 70, uma pena, né? Um mercado bonito para dar lugar a uma praça que acabou virando mercado também. Essas coisas que a gente não consegue entender. Falando que o mercado da Vila Rubim é muito sujo, né? Se bem tenha outros privilégios a Vila Rubim que os demais bairros não possuem, talvez o que maiores contrastes apresenta. Então há muitos contrastes na Vila Rubim, né? Ao lado de uma farmácia tem um botequim. Ao lado de um salão de barbeiros tem um açougue. E assim por diante. Eu acho legal. Eu nasci na Vila Rubim, então eu sou suspeito. Eu gosto desse tipo de movimento diferente, assim, né? Tem um açougue aqui, do lado tem um barbeiro, do lado tem uma loja de couros, do outro lado tem uma farmácia. Eu acho bacana. Um lugar sujo. Próximo tópico aqui da matéria. Cadê? Tá aqui, ó. Um lugar sujo. Não sabemos por que, porém, a Vila Rubim tem um aspecto tão feio. Talvez seja devido à própria sujeira existente. Entretanto, pensamos, mesmo se tivesse as suas ruas limpas e bem cuidadas, suas casas pintadas de novo, né, mesmo assim o aspecto seria o mesmo, feio. É a impressão que temos, né? O bairro tem sérios problemas, um trânsito atravancado, né, pontos de ônibus para os dois lados, porque a via era dupla nessa época, né? E por ali também passava o trem, né? Era terrível ali. Mas nos anos 50 já não, mas nos anos 40 passava o trem, que ia para o porto. Então já viu o problema que era, né? Eu peguei essa fase em que o trem passava por ali, até na ponte Florentino Avidos o trem passava, tinha hora que a gente ouvia o trem passando pela ponte. O bairro tem o trânsito muito atravancado, cremos que somente a pavimentação da avenida, que passa por trás do mercado, e com a retirada daquelas pequenas barracas, botequins e restaurantes plantados à beira-mar, poderia ser resolvido em parte o problema do tráfego. Ele está falando, gente, dessa foto aqui, ó. Aqui é a Avenida Duarte Lemos, tá vendo aqui em cima. Mas já havia o planejamento de aterro aqui para uma rua passando por baixo do mercado, tá? Nessa época ainda não, mas havia essa possibilidade. Ali seria, vamos dizer, a contramão, né? A mão e a contramão da Avenida José Carlos seria a mão, né? E uma poeira interminável, segundo a matéria, que causa sérios aborrecimentos aos proprietários das casas comerciais. Você vê que ainda tinha muita terra, muito barro, né? Imagina quando chovia, como não era, né? Os prostíbulos localizados na rua São João e na Avenida Duarte Lemos, na época era chamada de Rua Duarte Lemos, né? Ruas com muitas residências familiares obrigam os moradores a passar por maus momentos. O nivelamento e o calçamento da rua São João são uma necessidade. Nos dias de chuva se torna intransitável. Essa rua aqui, gente, ó, Rua São João. Um emprego condenável de lixo para efetuar aterros próximo à cabeça da ponte Florentino Avidos é outro problema. Os depósitos de lixo na Avenida Florentino Avidos e nas proximidades dos armazéns da Hard Hand, que eram armazéns de uma operadora de navegação, né, famosa Hard e Hand,
onde os urubus se difundem com os montes de detritos. Os botequins sujos que necessitam de uma visita da autoridade municipal, com falta de água, copos e xícaras são carregados e lavados nas bacias, numa água, e também falta de esgoto na época. Aí, gente, a gente chega aqui nessa parte onde a matéria do jornal pede para que nós continuemos a leitura na página 5, na letra E. E eu não consegui encontrar, novamente não consegui encontrar. Em outras matérias eu consegui encontrar o encerramento, o fechamento da matéria, mas nesse caso também, como no caso do bairro do Morro do Quadro, eu também não consegui encontrar. Encontrei a letra F, F de faca, e encontrei uma letra E que não concluía essa frase aqui, ó. A falta de esgotos em... pontinho, pontinho, pontinho. Mas de qualquer jeito é um esforço desnecessário, né? Eu fui lá procurar, mas não encontrei. Existem outras matérias para fechar essa série que eu espero encontrar a conclusão da matéria, né? Então é isso, gente. Folha do Povo de 1953, dia 1º de setembro, foi uma série de 15 ou 20 dias falando sobre os problemas de vários bairros da Grande Vitória, né? Especialmente os bairros do centro, né? No ano de 1953. Folha do Povo, textos de Adam Emil e fotos de Moacir Silva, como vocês podem ver aqui. Vila Rubim, cenário para filme policial. Muita reclamação, né? Muita reclamação. Mas o repórter foi lá exatamente por conta da demanda da população, né? O pessoal ligava para a redação do jornal, pô, faz uma matéria aqui no meu bairro. Aí o cara pegava o carro, ia lá, né? Subia o morro e vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar a população desses bairros. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Dá um like aí, valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.